Apocalipse 3, o verso é o 8. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam aí? Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, verso 8 em diante. Conheço as tuas obras. Quem está dizendo essas palavras para João? Quem é que está dizendo essas palavras para João? Jesus, diga Jesus. Amém, meu irmão? Jesus se apresenta a João na ilha de Patmos e faz com que ele escreve as cartas para as igrejas. E agora ele está escrevendo, ditando uma carta para entregar ao anjo da igreja de Filadélfia. E aí Jesus diz assim no verso 8, conheço as tuas obras, Jesus dizendo para a igreja de Filadélfia. Diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 8, conheço as tuas obras e diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, este texto fala a respeito de uma das cartas escritas a uma das igrejas da Ásia, uma das igrejas chamada da região da Ásia, as igrejas do Apocalipse. E a Bíblia fala de 7 igrejas, uma delas é a igreja de Filadélfia. Para cada uma dessas igrejas, Jesus falou uma mensagem. E nos dias de hoje nós vemos as características de cada uma dessas igrejas e estão presentes em meio ao povo de Deus, em meio à igreja de Jesus na terra. Mas este texto que Jesus diz ao pastor, ao anjo que estava na igreja de Filadélfia, nos serve hoje de inspiração nesta campanha Portas Abertas. Jesus se apresenta para este pastor, em cada uma das igrejas, Jesus se apresenta. Verso 7 diz, ao anjo que está na igreja de Filadélfia, ele está mandando a carta para o anjo, para o pastor desta igreja. E ele escreve, e ele começa a se apresentar, ele diz, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Jesus está se apresentando e logo no verso 8 ele diz, eu conheço as obras, eu conheço o que vocês nessa igreja estão fazendo. E Jesus diz, diante da igreja de vocês, diante de vocês eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. E Jesus completa dizendo, eu sei que vocês têm pouca força. Jesus dizendo, olha, vocês são fracos, porém, entretanto, têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. Amado irmão, Jesus, ele está dizendo, diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa palavra é rima para nós nessa noite. Deus colocou uma porta aberta diante de nós, e ninguém pode fechá-la. Quem recebe essa palavra? Nós já aprendemos que a palavra porta vem de oportunidade, vem de chance, vem de momento novo, de oportunidade de crescimento, de chances novas. Deus é um Deus que abre portas. Em outras palavras, nós podemos dizer, Deus é um Deus de oportunidades.
De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus abrindo portas. Ou melhor, Deus dando oportunidades. A começar lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam. No capítulo 3, Deus dá a eles uma nova oportunidade, dizendo para a mulher: do teu ventre nascerá, da semente da mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Deus está apontando para uma outra porta, a porta de salvação. Ele está apontando que Jesus nasceria de uma virgem e que Jesus pisaria a cabeça da serpente. Significa que aquele que fez o homem se desviar e pecar, agora Deus está dizendo: olha, vai vir aquele que vai pisar a cabeça dele. Deus é um Deus de oportunidades. Talvez você um dia ouviu a palavra de Deus e se afastou do caminho do Senhor. Eu estou aqui hoje para dizer para você: não está tudo perdido. Você não é um caso perdido. Você não é um plano que deu errado. O Senhor não desistiu de você. Ele abre novas portas, ou Ele te traz novas oportunidades. E a palavra para ti hoje: levanta-te e viva uma vida nova na presença de Deus. Deus é um Deus de oportunidades. A Bíblia diz que o povo que jazia, que morava em trevas, eles viram uma luz. Isaías capítulo 9. Eles viram uma luz, a luz é Cristo Jesus. Jesus é a oportunidade de Deus para o homem perdido. Olha, o homem não pode salvar a si próprio. Eu não vou poder salvar a mim. Eu sou carente e necessitado de um Salvador. E quem é o Salvador? Quem é a porta que Deus abriu? Quem é a oportunidade de salvação? Jesus. Jesus no Evangelho de João diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus está dizendo: eu sou a oportunidade. E eu digo a você, meu querido, minha querida, Jesus é a oportunidade para mudar a sua história. Jesus não quer só abrir a porta de um emprego. Jesus não quer só abrir a porta de saúde, trazendo cura. Jesus não quer simplesmente trazer a solução de um problema na família, mas Jesus quer ir além. Ele quer resolver o maior problema do ser humano, que é a falta de comunhão com Deus. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar outra oportunidade. Oportunidades não podem ser desperdiçadas. Todas as pessoas campeões deste mundo não perderam as oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus dá. Deus é um Deus de oportunidades. E aqui no verso 8, Deus está dizendo: eu coloquei oportunidades diante de vocês. E ninguém vai poder tirá-las de vocês. Todos os dias pela manhã, Deus já preparou muitas oportunidades. Oportunidade para você viver uma vida correta, uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de milagres, para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Todos os dias Deus nos dá oportunidades. Oportunidade de glorificar o nome dele na terra. Oportunidade de pregar o evangelho para o perdido. Oportunidade de dar bom testemunho e influenciar o mundo para Cristo. Deus é um Deus de oportunidade. A pergunta é: o que nós temos feito da porta que Deus abriu diante de nós? O que você tem feito da oportunidade que Deus tem te dado? Quando eu vou aos hospitais e visitar pessoas que estão à beira da morte, a maioria das vezes elas olham para mim como que dizendo: pastor, e agora? Eu desperdicei todas as chances. Eu já cheguei perto de pessoas que nem abriram a boca, só choraram. E no choro dele você percebia que a pessoa estava completamente arrependida, porque jogou muitas oportunidades fora. Não jogue as oportunidades de Deus fora. Deus te chamou, te ungiu, Jesus subiu ao Calvário, Ele se entregou na cruz para que você seja salvo.
O Espírito de Deus te separou, te ungiu para que você fosse pregador no meio dos povos, no meio das nações. Você seja profeta no meio dessa sociedade. O que você tem feito, a oportunidade que Deus tem te dado. O tempo passa e não volta mais. Qual tem sido a nossa atitude diante da porta aberta que Jesus colocou? Amado irmão, eu quero falar aqui de algumas chaves que fazem a porta estar aberta diante de nós. Primeira chave. A primeira chave que faz a porta da bênção, da vitória estar aberta é quando eu creio que Deus tem poder e só Ele tem poder para abrir portas. Irmãos, Deus é o único que pode abrir portas. Eu não quero aqui falar de política, mas eu quero citar um exemplo muito claro na nossa nação. O presidente que nós temos, independente se ele é bom ou se ele é ruim, não estou entrando no mérito, só quero citar o exemplo. Ele era o último em todas as pesquisas. Ele era chamado o candidato do baixo clero. Não tinha ninguém do lado dele. A sua campanha foi feita com o celular do seu filho. Ele não tinha dinheiro, gastou pouco dinheiro, cerca de 100 mil reais, que é uma miséria para a campanha política no Brasil. 100 mil reais não é nada, porque as campanhas de presidente são milhões. Até parece que o Brasil é ricão, né? Gasta tudo com isso, né? Ele gastou praticamente nada. Mas no final da corrida ele tinha 57 milhões de votos. Aí alguém perguntou: por que o senhor acha que o senhor ganhou? Ele disse: eu não tenho explicação, eu creio que é Deus que permitiu eu ganhar. E é verdade. Estou falando de política, estou falando de um fato. Quem abre porta para alguém é Deus. Existem situações que você é o último colocado. Você vai enfrentar uma fila de entrevistas e tem pessoas melhores do que você. Mas se aquela porta de emprego é de Deus para a sua vida, pode deixar os 99 passar na sua frente. Porque ninguém vai ocupar a vaga enquanto você não chegar diante daquele homem. Quando Deus abre porta, não precisa você ter medo. Você tem que descansar no Senhor e crer que a porta que Ele abre, ninguém fecha. A primeira chave que mantém uma porta aberta diante de nós é a fé que precisamos ter de que o Deus que abriu a porta é o mesmo Deus que vai mantê-la aberta diante de nós. Segunda chave, eu preciso crer que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. A Bíblia diz que de todas as promessas de Deus, nós temos dele o sim e o amém. Diga comigo, o sim e o amém. Então Deus já selou a promessa com o sim e com o amém. Então eu preciso crer que a promessa de Deus na minha vida vai se cumprir. A promessa de Deus na minha vida vai se cumprir. Eu conheço uma senhora, hoje é uma senhora, mas eu conheço ela desde jovem. Ela estava estudando. Ela morava numa casinha, aquela chamada casinha do Ferrara, antigamente. Ela não tinha recursos, não tinha nenhum recurso. Ela estava estudando e ela se converteu naquela época. E eu me lembro dela dizendo: pastor, eu creio que Deus tem um plano para a minha vida. E eu vou ver a porta de Deus aberta na minha vida, eu vou trabalhar em tal lugar. Quando eu já tinha vindo para cá, para essa igreja, eu encontrei com ela. E ela disse: pastor, depois de muitos anos eu fiz o concurso e eu estou trabalhando no Tribunal de Justiça. Eu sou funcionária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ela tinha dito: eu creio na promessa de Deus para a minha vida, que aquela porta do Tribunal de Justiça vai me aguardar aberta.
E os anos passaram, ela estudando, e saiu do colégio, segundo grau, e fez faculdade, e apareceu o concurso, ela se preparou, sem recurso nenhum, estudando, sem recurso nenhum, estudava em casa, e ela foi, sentou ao lado de pessoas que fizeram cursos completos, porque tinham dinheiro, mas o dela estava reservado, porque Deus cumpre promessas. E ela tomou posse no Tribunal de Justiça. O que eu quero dizer a você, que a segunda chave que mantém a porta de vitória aberta, é quando eu creio na promessa de Deus. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, creia, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A próxima chave que abre porta e mantém ela aberta, é a chave da oração. A oração por isso que eu peço oração para os outros, pastor. Não, quando você ora, nós somos muitas vezes campeões em pedir oração. Ô fulano, ora para mim. Ô fulano, ora para mim. É o crente 6 horas. Olha, ora para mim, está indo para a igreja? Ora para mim. Ô fulano, ora para mim. E nós, irmãos, precisamos entender que a melhor pessoa para orar pelas nossas situações somos nós mesmos. Tudo bem que você não é pecado pedir para alguém orar pela sua situação. Mas lembre-se, você precisa orar. A oração abre portas. Abra sua Bíblia em Colossenses 4:2. Você que está em casa, abra sua Bíblia. Colossenses 4:2. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 4, amém? Versículo 2 diz assim: perseverai vigiando nela com ações de graça. Verso 3, orai também, juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Olha para mim, meu querido. O que Paulo está dizendo para o povo da igreja de Colossenses? Paulo está dizendo: perseverai na oração. Lá no verso 3, Paulo está dizendo: ore por mim e por vocês também, para que seja aberta a porta da salvação. Perdão, a porta para a palavra. O que significa abrir a porta à palavra? Paulo está dizendo: ore para que portas, oportunidades apareçam para que nós possamos falar do mistério de Cristo às pessoas. Para que a gente tenha a oportunidade de pregar o Evangelho. E quando Paulo pede para orar, Paulo está ensinando para nós que quando eu oro, portas são abertas. Quando você ora, portas são abertas. Irmão amado, não é o fato de você passar aqui neste portal que vai fazer simplesmente a porta abrir, mas é o fato de você se posicionar, crendo que Deus é poderoso para abrir portas, crendo que Deus tem promessas que Ele vai cumprir na sua vida, e mantendo a sua posição de alguém que ora e crê que Deus pode abrir portas. Amado irmão, o texto está dizendo, Paulo dizendo: orai também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que oportunidades de pregar apareçam. Irmão, oração abre porta. Eu me lembro de uma família que não tinha nada para comer, não tinha nada. Era uma família de pastores. Eles não queriam falar com o povo, mas eles estavam passando aperto em casa. Então, eles arrumaram a mesa colocaram os pratos vazios de comida sobre a mesa. Mas não tinha comida. O fogão estava limpo, a despensa estava limpa, as latas de mantimento vazias. Mas eles se assentaram na mesinha da cozinha e colocaram os 2 pratos, dele e dela. Não tinha comida. Mas ele cria que Deus ia fazer um milagre. E então eles, assentados ali, eles oraram, agradecendo a Deus pela pessoa que Deus ia usar para trazer a comida. E quando eles disseram amém, a porta era uma irmã da igreja. Oi pastor.
A esposa do pastor correu lá, abriu a porta. Está ela lá com 2 pratos. A comida quentinha. E pôs na mesa para eles. Nós fizemos uma comida em casa. E nós sentimos no coração de trazer para vocês. Vocês já comeram? Não. Nós estávamos esperando o milagre de Deus. E eles não foram dormir de bucho vazio. Porque eles creram e oraram. A oração, ela abre portas. A oração faz milagres. A oração faz o céu descer. Faz anjo trabalhar. A oração faz demônio correr de nós. As trevas são dissipadas. O céu se manifesta quando o crente ora. Nós vimos aí na rede de TV, nas redes de jornais. Está lá o crente orando e consagrando lá no meio do mato. E vai 2 cabeçudos lá assaltar eles. O que aconteceu? Não mexe com nós não, que nós somos homem de Deus. Viu? Olha, em nome de Jesus, não faz isso não. Levantou a mão, o jovem o quê? Um fica em possesso e o outro cai durinho, morto. 3 dias depois, vai o que fugiu na casa do pastor, junto com o pai dele. Vão comigo na delegacia, que eu quero me entregar. Eu não quero roubar mais, eu quero ser um homem de Deus. Oração faz coisas que nós não temos explicação para isso. Quando você orar, você vai ver porta de Deus aberta na sua vida. Não é só em campanha, não. É todo momento. Você vai ver a mão de Deus se manifestando. Você vai ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que ora. Experimenta orar para você ver. Eu estou desafiando a igreja a se atrever a orar. E Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu tenho certeza disso. Deus vai fazer algo sobrenatural. Você que está me ouvindo, experimenta orar. Quando a gente ora, as nossas desculpas caem por terra. Deus pega as desculpas da gente e embola, joga no lixo, porque Ele quer demonstrar o poder dEle através da sua oração. Pedro está marcado, depois da Páscoa, Pedro que está lá na prisão, está lá anotado. Vai pegar o prisioneiro Pedro e vai matá-lo. Está lá. No meio do dia, nos dias dos pães asmos, no meio da festa da Páscoa, está a igreja orando. A igreja está orando. A igreja está orando. Deus, Senhor, tem misericórdia, liberta Pedro. Ele é nosso líder. Senhor. E a Bíblia diz, enquanto a igreja está orando, um anjo, ele se manifesta no meio daquela cela. O anjo resplandece toda aquela escuridão da cela. E a Bíblia diz que Pedro estava preso por 4 pelotões de 4 soldados. Ou seja, tinha 16 homens vigiando aquela cela, para Pedro não fugir. Mas quando a igreja ora, Deus abre portas. Deus manifesta. Deus usa situações. O que acontece? O anjo fala, Pedro, vem. Eles passaram pelos 16 soldados até chegarem na rua. E ninguém viu eles passarem. A Bíblia diz que quando Pedro chega lá na rua, ele olha para um lado para o outro e o anjo já tinha ido embora. Quando a gente ora, Deus abre portas para nós. Outra coisa que abre porta é quando eu decido acreditar. Creia, fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Agrade a Deus crendo nele. É simples entender isso. Como que você vai ficar alegre com alguém que não acredita em você? Não acredita em você? Tudo que você fala eu não acredito. É o homem sem fé. É o incrédulo diante de Deus. Ele aborrece o coração de Deus, mas quando você acredita naquilo que Deus diz a seu respeito, então Deus se agrada de você. E a Bíblia diz, abra a sua Bíblia, por favor, Marcos, capítulo 9, verso 23. Evangelho de Marcos, estamos terminando, vamos fazer o ato profético. Evangelho de Marcos,
capítulo 9. Quem está comigo aí, dá glória a Deus. Quem crê que Deus abre porta, diga aleluia. Disse Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Vamos dizer aqui: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Quem crê aqui, diga amém. Fé é fé. Fé move a mão de Deus. A Bíblia diz, abra sua Bíblia, por favor, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 é o conceito clássico, bíblico e clássico do que é fé. Olha aí, Hebreus capítulo 11, quem achou diz amém. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento, diga comigo, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diga, a fé é o firme fundamento. Bate o pé e diga, o firme fundamento. O que é fundamento? Alicerce. Esse prédio só está de pé, não é por causa das paredes, não é por causa das colunas, não é por causa da laje. Esse prédio está de pé por causa dos fundamentos. Os fundamentos sustentam tudo. Por isso a Bíblia fala dos fundamentos, rudimentos da fé cristã. O que é? É a base da fé cristã. Ninguém vê o alicerce, mas ele é o responsável por tudo estar de pé. Então significa que a fé é a base daquilo que eu espero diante de Deus. Se eu não creio, é porque eu não tenho base no meu relacionamento com Deus. Por isso Paulo escreve, olha, que a gente é salvo pela graça mediante a fé. Então sem fé não tem jeito. Olha que o escritor de Hebreus está dizendo, a fé é o firme fundamento. Em outras versões diz, a fé é a certeza daquilo que se espera. Segunda coisa, ela é a prova. Diga comigo, prova. Irmão, prova é o quê? Prova é aquilo que é inconteste, é aquilo que eu não posso contrariar. Olha, o Renato está dizendo que sim, eu estou dizendo que não. Mas o Renato trouxe algo aqui que é uma prova. Aí eu tenho que me render. Falei, não, Renato, realmente você tem razão. Porque essa prova aí não tem jeito. A prova é a fé. Aquilo que não tem contestação. Alguém pode dizer não, mas você tem a prova. Eu creio, eu tenho certeza. É a prova das coisas que eu não estou vendo, mas que eu tenho certeza que vão acontecer. Então eu abro portas quando eu exercito a minha fé. Eu me lembro de uma ilustração de um homem que orava para as pessoas emagrecerem. Se você achar esse homem aí, vocês me falam para mim ir lá. E quando ele terminava de pregar, ele chamava as pessoas queriam emagrecer, fazia fila. Aí então as pessoas iam para lá. Aí quando ele chegava lá e perguntava, quantos quilos você quer perder? Aí eu quero tanto, então fecha os olhos. Irmão, a história, isso não é um fato, isso é uma história. Diz que chegou um homem gordinho, e ele chegou e a pessoa que ia orar perguntou para ele, você quer que eu ore por você? Sim, eu quero que eu ore. Você crê que se eu orar você vai emagrecer? Creio sim. Então fecha os seus olhos que eu vou orar. Aí ele fechou os olhos e segurou a calça. Por que ele segurou a calça? Porque ele tinha a prova, a certeza de que aquilo ia acontecer. É engraçado, mas é algo assim que acontece quando nós cremos. Quando a gente crê, a gente nem viu, a gente não sentiu o cheiro, a gente não se arrepiou, mas a gente já crê. E se a gente já crê, a gente já age porque a gente crê. Quem entendeu, diga amém. Amém, meu irmão. Então eu preciso,
usar a fé para que a porta seja aberta e fique aberta. E último, a chave que faz a porta permanecer aberta é a chave da adoração ao Senhor. Paulo diz: perseverai na oração com ações de graça. A ação de graça é louvor. Tem aqui um exemplo legal. A Bíblia diz que Josafá está com o exército de Israel cercado por 4 grandes exércitos. Dos 4 lados ele está cercado. A Bíblia diz que eles então oram e jejuam. E aí o Senhor enche um homem com o Espírito Santo. E aquele profeta diz: nessa guerra não tereis que pelejar. Ficai, pois, em pé, ó moradores de Judá e Jerusalém, e vede a salvação que o Senhor vai fazer por vós. E aí o que acontece? Deus ali naquela palavra vai dizendo o que eles vão fazer. Ó, vocês vão se preparar, e amanhã vocês vão subir pela ladeira de Zir, e quando chegarem lá, vocês vão encontrar o povo lá, o exército inimigo lá. Aí o que Josafá faz? No outro dia eles acordam cedo, e Josafá fala assim: ó, na frente dos homens de guerra, coloque os adoradores, coloque os levitas. Primeiro exército que vai para a guerra, que em vez de ter homens da infantaria para enfrentar frente a frente o inimigo, é colocado pessoas adorando a Deus. O que aconteceu? Eles davam passos e eles vão dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E eles vão adorando o Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, Deus colocou os 4 exércitos em confusão. E eles guerrearam entre eles mesmos. E quando o povo de Deus chegou lá, todos os 4 exércitos estavam mortos. E os que sobraram daqueles 4 exércitos, o povo de Israel pôs eles para correr. E a vitória foi tão grande que as riquezas daqueles exércitos que ficaram pelo caminho, Israel demorou 3 dias para recolher toda aquela riqueza. O que proporcionou aquela vitória? A adoração. No meio da guerra, adore a Deus. Diga para o seu irmão: está difícil? Adore a Deus. Diga para ele: está chorando? Adore a Deus. Está gemendo? Adore a Deus. E o último aqui, o texto que lemos como base diz: diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Sei que vocês têm pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Chave para você manter a porta aberta: guarda a palavra, ore a palavra, caminhe sobre os princípios da palavra de Deus, viva na palavra. Sair fora da palavra é agir em pecado. Não, a palavra não diz assim, a palavra diz assado, então é assim que eu vou viver. Isso é reter a palavra, viver na palavra. Quem entendeu? E não negaste o meu nome, disse Jesus. Não negue o nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre a sua vida. Quem me entende, diga amém. Então diga comigo: eu tenho chaves de Deus para que as portas sejam abertas e permaneçam abertas, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer o ato profético em nome de Jesus. Quem está na fé aí, diga glória a Deus. Cadê o ministério de louvor? Glória a Deus, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Feche os seus olhos, meu irmão. Grande Deus e poderoso Pai, que esta palavra, eu quero que você ore pedindo a Deus: Deus, que esta palavra fique dentro do meu coração, que eu não me esqueça desta palavra. Deus, que esta palavra permaneça no coração desta pessoa. Meu Deus, as chaves que mantêm uma porta aberta, ó Deus, essas chaves possam ser liberadas na vida de cada uma dessas pessoas. Senhor Deus, que ela creia que o Senhor é poderoso para abrir portas, que ela creia que o Senhor é poderoso para cumprir as promessas que o Senhor fez. Ó Deus, que esta pessoa possa, ó Deus, entender que agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Vamos adorar a Deus?
Eu creio no poder da oração. Amém? Quantos creem aí, diga amém. Vamos cantar em nome de Jesus. Eu creio no poder. Cante. Dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio. Eu creio no poder Das mãos que se levantam. mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Os irmãos deste lado, pode começar a passar. Vou levar Não venha de boca fechada, vem orando, vem clamando a Deus, em nome de Jesus.